Bom dia, professor. Bom dia, tudo bem? Tudo bem. O senhor? Ana, tudo bem? Tudo bem, professor. Bom dia. Bom dia. Nós somos os madrugadores. Por hora só temos nós três. Verdade. É porque eu já acesso daqui da UFBA, eu tenho uma aula presencial, aí logo que termina a minha aula presencial eu já acesso a aula online. Já acesso online, né? Faz um mix. E o Wi-Fi aí é bom, o sistema de... Eu uso o Wi-Fi do meu celular. do seu celular, sei. Eu também costumo usar o do meu, prefiro. Agora não, agora eu estou em casa, estou usando um computador normal. E... na última aula, a gente falou de desvio de finalidade, desvio de procedimento. E, dando sequência, eu queria falar sobre a questão da publicidade, né, dentro daquela linha de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade. Vejam bem, um dos direitos básicos do cidadão é o de ser informado, porque a partir da informação é que você pode tomar uma determinada decisão. Por exemplo, eu não estou, e esse é um fato verdadeiro, convenientemente informado sobre o beneficiamento de urânio. Então, imagine que houvesse um plebiscito para perguntar se nós queremos que o urânio seja beneficiado até que percentual, 80%, 70%, 60%, eu não saberia responder. Também eu não saberia responder se devemos adotar o 5G, a tecnologia de 5G, considerando-se os custos e os benefícios. Eu posso, por exemplo, dizer a vocês o que eu só soube outro dia, que a tecnologia 5G, ela vai, na verdade, permitir que os computadores sejam que os celulares sejam, por exemplo, bem mais simplificados, porque todos os dados não estarão mais no celular. Estarão em 4 grandes centrais de armazenamento no mundo, né? Quer dizer, 4 grandes nuvens, né, no mundo, né? Elas nos dariam uma velocidade muito maior, mas eu acho um perigo você concentrar toda a massa de informações em 4 grandes blocos, né? Eu tenho muito receio de determinados monopólios, de determinadas situações, né? E eu considero que a informação, estar informado é um pressuposto de decidir, de tomar-se uma decisão. E, portanto, não há democracia sem informação. Se eu não sei do que se passa, eu não posso, na verdade, tomar uma deliberação. Por exemplo, eu disse a vocês, como é que eu escolho fazer um hospital ou um posto médico? Sabendo quais são as demandas para um hospital e quais são as demandas para um posto médico. Isso é mensurável. A escola deve ser feita no bairro de Mussurunga ou no de Paripe. Eu posso fazer um exame da demanda escolar.
Então, os regimes, por exemplo, na França, que trabalha fortemente com energia nuclear, o grau de informação é assim muito alto para a população. A população consulta, inclusive, por aparelhos celulares, qual é o grau de radiação naquele momento, como é que está a segurança dos níveis radioativos e daí por diante, pela importância que tem a energia nuclear sobre essa coisa. Ao contrário, alguns governos que se tornam bastante autoritários sonegam a informação e nós não podemos decidir sem a informação. E aí vocês dirão, por que então a publicidade está posta? A publicidade ela está posta como um instrumento, vamos fazer depois a crítica, como um instrumento para, na verdade, podermos tomar uma decisão. Imagine-se, por exemplo, que eu não saiba como estão as coisas na Coreia do Norte. Por exemplo, um jornalista que viajou e me deu um depoimento, disse que lá você só viaja com um guia, e que o guia é que lhe leva onde você quer, tem que estar, o hotel também é escolhido, você não pode viajar para onde você quer, isso, mas você não tem um grau de informação necessário a participar de uma decisão. Então, nós podemos fincar a seguinte premissa: quanto menor a informação, menor o estímulo e a capacidade de decisão. Menor o estímulo e a capacidade de decisão. Quer dizer, eu não estou motivado a discutir um tema que eu não conheço, né? Eu não estou motivado a discutir um tema que eu não conheço. Imagine, por exemplo, que eu dissesse a vocês, vamos discutir se vamos usar o modelo de corrente contínua ou de corrente alternada, que foi o grande debate entre Thomas Edison, o criador da corrente contínua, e Tesla, que foi o criador da corrente alternada. Eu digo a vocês que hoje o sistema de Tesla, por menos famoso que ele seja do que Edison, é mais usado no mundo inteiro, né? Quer dizer, a corrente alternada ela permite a conversão de uma corrente de 50.000 watts para 200 watts na sua residência. E, no entanto, se nós não temos essa informação, nós não temos, na verdade, como tomar determinadas decisões, e o sistema democrático, o Estado de Direito, onde todos podem participar, começa a declinar quando, na verdade, ou você não pode ter a informação ou não pode expressar e transmitir essa informação, ou você não pode acessar ou transmitir essa informação. Eu vou pedir licença a vocês, como costumo fazer, para ilustrar com uma música que a gente, na verdade, trabalha com um sistema autoritário de governo.
Então, nessa música, Chico Buarque se queixa da falta de informação, da ausência de liberdade de expressão e constrói poeticamente: você vai pagar com os juros, juro. Eu juro que você vai pagar com juros. Todo esse grito contido, esse samba no escuro, ou seja, sem eu saber para onde estou indo, sem saber, a minha gente hoje anda olhando para o lado, olhando para o chão, na verdade, de um modo muito poético, ele faz a crítica aos sistemas autoritários que não permitem exatamente um grau de liberdade de expressão. O ministro Carlos Aires de Brito, hoje aposentado do Supremo Tribunal Federal, daqui de Sergipe, no nosso vizinho estado de Sergipe, dizia o seguinte, que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, né? Então, por isso, a Constituição Federal criou a publicidade como forma de se dar a conhecer os atos administrativos. Mas a questão sempre, graças a Deus, sou polêmico, não aceito as coisas que me dão, é de que era melhor termos ficado com a raiz francesa, la transparence, a transparência administrativa. A transparência administrativa pode se externar pela publicidade, mas a essência, a publicidade pode ser um espelho da transparência. Mas a transparência é o que é efetivo ela pode ser conseguida, sim, pela publicidade, mas ela pode ser determinada por outros condutos ou por outros caminhos, como a publicidade pode deturpar a transparência. Vocês imaginariam a hipótese da publicidade deturpando a transparência? Hoje vocês vivem mais do tempo de vocês do que o meu. Todo mundo sabe, ninguém precisa estudar inglês para isso, né? O que aliás, a gente precisa estudar português para ver qual é a tradução. O que é fake news? Eu nem vou perguntar, porque sei que todo mundo sabe o que é fake news. Eu, aliás, estou usando com a pronúncia que a minha ignorância me permite, mas hoje a gente já aportuguesou fake news. Fake news. Então, o que é fake news? A fake news é uma tentativa de publicidade que não espelha a transparência. A fake news é exatamente o descompasso entre a publicidade e a transparência. A fake news é a divulgação de algo que não é verdadeiro, ou que não aconteceu num tempo, ou que não é parcialmente verdadeira. Toda meia-verdade é uma mentira inteira, né? A fake news pode se revelar, por exemplo, num fato verdadeiramente dito por algum político, mas há 10 anos, e nós pensamos, ou somos induzidos a pensar, que esses fatos foram ditos agora, né? Quer dizer, no conteúdo em si não há erro, mas na data, na temporalidade, há um erro, né? Uma sugestão bem prática para vocês identificarem claramente sinais de fake news. Por exemplo, compartilhe sem dó. Já ouviram essa expressão? Compartilhe, por favor, não deixe essa mensagem parar. Geralmente essa é uma coisa. Outra característica da fake news, e eu não posso falar de publicidade vagamente, somos como se estivéssemos em outro mundo, né? A publicidade hoje já se quer reduzi-la, porque quais são os limites permitidos para a publicidade?
Por exemplo, quando vocês veem assim, vai ocorrer um congresso sobre os efeitos positivos do medicamento tal, e aí não diz quem são os congressistas, não diz como se inscrever, não diz quais são os requisitos, não diz absolutamente qualquer outro tipo de coisa, né? Então, por esse lado, você já pode presumir que a informação não reúne condições de seriedade. Nos trabalhos acadêmicos, pelo amor de Deus, de Nossa Senhora, dos orixás, de todos os santos, de todas as crenças, de de tudo que nós possamos acreditar, não façam citações da Wikipedia ou Wikipédia, não façam citações do Google, procurem fontes, digamos, mais confiáveis, ou pelo menos procurem alguma fonte menos exposta. Eu, por exemplo, digo a vocês que não por nenhum pernocticismo, mas eu prefiro pesquisar alguma coisa no Google em inglês. Ah, mas Celso, aí é difícil, ninguém tem. Eu estou apenas dizendo objetivamente. Mas por quê? Porque os americanos são melhores, porque os ingleses são melhores? Não, porque 90% do conteúdo publicado na internet está em inglês. Então, você vai encontrar mais fontes que vão confirmar ou negar algum fato. É claro, quando o fato é muito local, você não vai encontrar isso nem em árabe, nem em japonês, nem muito menos em inglês, né? Mas se é um fato que você pode ter, por exemplo, nós tivemos a questão das vacinas aí, etc., eu procurava sempre fontes, não necessariamente em português, porque você tinha um elenco, um cardápio mais generoso de informações, né? Então, nós estamos hoje, saímos da Idade Média para a Idade Mídia, a expressão, de novo, não é minha, é de Carlos Aires de Brito, que além de jurista é poeta. Vejam, saímos da Idade Média para a Idade Mídia. E é preciso muito cuidado para que a transparência seja realizada e não deturpada pela própria publicidade. A publicidade é posta como um veículo da transparência, mas o essencial é a transparência. O essencial é de que eu tenha efetivamente acesso. Nós discutimos, por exemplo, a questão dos portais da transparência, que nem sempre geram transparência nenhuma. Muita vez, o comum é se usar muitas vezes, mas a fórmula mais erudita é muita vez, no singular mesmo. Muita vez nós encontramos informações pouco confiáveis e vamos dando trânsito a ela, dando seguimento a ela, e daqui a pouco milhões de pessoas estão, eu vou usar uma expressão da biologia, infectadas por essas, entre aspas, notícias, né? E vão infectando outras tantas pessoas a partir dessa notícia. Mas o que é realmente a transparência, em que ela difere da publicidade? Porque se nós estivermos usando sinônimos, e, aliás, não há sinônimos perfeitos, às vezes uma palavra é mais adequada ao momento, mas aqui nós tratamos de categoria, né? Nós tratamos de categorias e não simplesmente de expressões, nós tratamos de categorias. A transparência diz respeito à acessibilidade. Toda vez que eu torno algo acessível, eu gero a transparência. Imagine-se, por exemplo, quem está na Faculdade de Direito pouco conhece, mas nós fizemos, enquanto diretor,
uma ligação por um elevador, que eles chamam a plataforma, para pessoas deficientes descerem até o auditório, né? Que não tem sido usado. Por quê? Porque as pessoas cadeirantes tinham que fazer a volta de carro e descer lá por baixo, né? Para fazer isso. Então, a acessibilidade é o que me dá acesso. O papel da transparência, nesse sentido, corresponde mais à acessibilidade, e eu trouxe um exemplo físico, do que à própria publicidade. Eu tenho, por exemplo, um projeto que não tramita há muito tempo na Câmara dos Deputados, que obriga os bancos a fornecerem os extratos das contas dos órgãos públicos. Sim, porque se as contas são públicas, se o dinheiro é arrecadado de nós outros pagadores de impostos, todos vocês pagadores de impostos, quando você acendeu o interruptor da sua lâmpada, você começou a pagar impostos. Quando você tomou o transporte, seja ônibus, seja carro, você está pagando impostos e impostos altos sobre o combustível, em qualquer situação em que você esteja. Então, nós precisamos garantir a transparência. Nós não sabemos, por exemplo, qual é o imposto que nós estamos a pagar sobre essa coisa. Nos Estados Unidos, as pessoas dizem assim, puxa, o brasileiro diz, puxa, que coisa mais burocrática, mas é exatamente uma homenagem à transparência. Você chega lá num restaurante e vem lá um prato, vamos imaginar, $20, aí vem mais plus tax, ou seja, mais imposto, $4. Vamos imaginar, total $24, para você saber que o restaurante recebeu 20 e que você pagou ao governo por aquela refeição $4. Isso é transparência, não é publicidade nenhuma. Quer dizer, isso é acesso à informação. Então, quando eu digo que todo mundo tem direito de saber quanto o poder público gasta, quanto uma obra tem, até para que eu possa, na verdade, dizer... E vejam, quando o nível de informação é baixo, eu fiz, e acho que ainda está no YouTube, se vocês quiserem ver, Celso Castro, Copa do Mundo. Muito antes de uma das Copas, já nem é essa, é a passada, onde eu dizia, olha, nós precisamos muito mais de hospitais, de centros médicos, de escolas, de coisas do que de estádios na Copa do Mundo. E eu tenho certeza de que não mais do que 10%, para ser bem generoso, das pessoas foi ao estádio ver os jogos da Copa do Mundo. Então, nós fizemos um investimento aqui superior, por exemplo, só na Bahia, a R$1 bilhão. E hoje a Fonte Nova faz casamentos, faz encontros religiosos, porque não tem público para garantir sequer a abertura dela, né? Então, se você tem um público de 1.000 pessoas, é melhor não vir ninguém, nem abrir os jogos, porque as despesas de iluminação, de bilheteria, de outras coisas. Mas como nós não tínhamos as informações, como nós não tínhamos a transparência nesses gastos, nós, na verdade, não poderíamos decidir e nem protestar. Por exemplo, foram construídos 16 mil apartamentos para os Jogos Olímpicos, que aconteceram 2 anos depois no Rio de Janeiro. 16 mil apartamentos, que em grande parte estão abandonados, porque foram feitos para os atletas que vieram de fora. Ora, nós que temos um déficit habitacional gigantesco, não poderíamos usar o valor desses 16 mil apartamentos na construção de 30, 40 mil casas populares, pelo menos esse valor seria isso. Então, quando nós dominamos um assunto, temos a transparência sobre esse tipo de situação, nós passamos a ter um poder de participação, um poder de decisão muito mais forte. Nós podemos, na verdade, atuar de modo mais decisivo, de modo mais claro,
de modo mais evidente. Não sei se aqui vocês percebem essa distinção essencial que eu estou tentando trazer para vocês. Por que eu estou fazendo essa ênfase quase desesperada? Porque ninguém fala dessa diferença. Os livros não vão falar dessa diferença entre transparência e publicidade. Porque a Constituição fala em publicidade, todo mundo comenta a publicidade. Mas é um perigo entregar a Constituição a legisladores, que a gente sabe que, na verdade, eu não vou entrar nessa coisa, mas, por exemplo, Daniel Silveira é um deputado federal, não quero nem discutir se é justa ou se é injusta a pena ou a punição, eu quero dizer que ele não tem a mínima bagagem de conhecimento para aprender as questões nacionais, né? Dizer que vai dar surra em ministro não adianta nada. Se algum ministro transbordou dos seus limites, cabe impeachment. Mas os senadores não fazem. Então, cabe eleger os senadores que possam exercer o seu papel constitucional, né? Então, se nós temos os caminhos, na verdade, eles são mais fáceis de serem trilhados. É verdade que hoje nós temos, eu não sei se transparência não está mesclada ou misturada ou posta num caldeirão de feitiçaria junto com a publicidade. Eu, outro dia, tive necessidade de tomar um Uber. E aí tem vários tipos de profissionais desses aplicativos. Aquele que lhe dá um bom dia e encerra aí, e aquele que começa a puxar a conversa, né? Em suma, quer saber de onde você vem, para onde você vai, o que você faz, o que é, e o cidadão era desses conversador, né? E ele me perguntou o que eu era, e professor para ele era mais difícil de entender. Eu disse: advogado. Doutor, deixa eu lhe fazer uma pergunta. O presidente vai usar mesmo o artigo 142 da Constituição? Vejam, um motorista de aplicativo do Uber está preocupado se o presidente vai usar o artigo 142, que permite a convocação das Forças Armadas para a preservação da lei, da ordem, etc., etc. Como é que eu ia explicar isso num trajeto que eu torcia nesse momento para que fosse o mais curto possível, para não fazer esse tipo de coisa? Felizmente, nós temos, e isso é positivo, por mais que tenha todos os efeitos colaterais negativos, e como eu digo, toda norma tem efeitos colaterais negativos. Veja bem, as pessoas não sabem quem são os jogadores da seleção brasileira. E o futebol é a paixão nacional. No entanto, sabem quase todos os 11 ministros quem são pelo nome. Todo mundo já ouviu falar de Alexandre de Moraes, de Fachin, de Luiz Roberto Barroso, de Gilmar Mendes. Esse tipo de grau de informação, se não for deturpado, é um grau de transparência. É um grau de transparência importante. É razoável se fazerem as comunicações dentro dessa situação. Isso não quer dizer que a democracia se apoie. Por exemplo, eu tenho as minhas dúvidas ou restrições sobre a transmissão dos julgamentos pela televisão. Acho que elas viram shows midiáticos. Os ministros começam a falar empolgada e empoladamente, de modo obscuro para parecerem profundos, e fazem votos muito longos, como se ali fosse um teste de erudição
e não a decisão da vida de determinadas pessoas, e tem, na verdade, o impacto das vontades momentâneas da opinião pública. Por exemplo, a Suprema Corte americana tem uma vantagem. Os juízes não falam fora dos autos, você não vê juiz nenhum dando declaração, os votos são feitos numa sala fechada e, no entanto, o sistema funciona com muita credibilidade, né? Porque há uma transparência sem nenhuma publicidade. Quer dizer, olha, se esse caso foi decidido assim há 10 anos, ele será decidido assim nesse ano que vem, ele será decidido assim nesse ano que vem, ou haverá uma mutação constitucional muito bem explicada. Quer dizer, não há questão, mesmo que eles sejam claramente conservadores ou liberais, mas eles respeitam não a história própria, mas a história da Suprema Corte, né? Então, essa preservação da cultura nos dá transparência sobre o sistema, e essa transparência ela é fundamental para que nós possamos ter conhecimento da vida que nos cerca, para que ela possa ter conhecimento da vida que nos cerca. Isso vale desde o condomínio, onde um síndico pode dizer, olha, eu vou fazer um reparo na área tal, porque está sujeita a cair, é uma questão de segurança, ou, na verdade, é uma questão estética. Se é estética, eu sou contra, não há necessidade de aumentarem seus gastos, mas se ela, na verdade, é estrutural, eu sou a favor. A publicidade é um meio secundário. A transparência é um instrumento primário. Uma coisa é a sua observação dos fatos, outra coisa é a sua visão a partir de quem narra o fato. Então, quando você toma a versão do historiador, você já está tomando uma versão secundária. Você já está tomando uma versão secundária. Por exemplo, Solano Lopes, para a gente, é um grande vilão na história, na Guerra do Paraguai. Pois a mais importante medalha que se concede no Paraguai é a medalha Solano Lopes, porque a guerra é contada pelos vencedores, né? E dizem que na guerra a primeira vítima é a verdade, né? A primeira vítima na guerra é a verdade. Dá para distinguir com vocês? Por favor, quem tiver alguma dúvida, vamos levantá-la agora para não perder a oportunidade, não que não possa levantar depois, entre a transparência e a publicidade. Quem gostaria de dizer alguma coisa aí sobre isso? Paulo Henrique. Oi, Paulo. Gabriel está com a mão aí posta. Vamos lá. Aqui é Paulo. Vamos, Paulo, então. O senhor questionou quanto à publicidade e à transparência, né? Diante das suas palavras também, e pelas bibliografias já lidas, a transparência, entendo eu que a transparência ela é objeto da publicidade e dentro de todos os limites necessários para que se mantenha a verdade nessa transparência. Sim, então você diz que a transparência seria objeto da publicidade. Claro, a publicidade... Objeto barra finalidade. Como é? Objeto e finalidade. Objeto e finalidade, sim. Então, vejam bem, nós somos um dos poucos países, por exemplo, onde se anunciam, onde o governo gasta dinheiro para anunciar uma obra, um viaduto, uma estrada. Por quê? Porque a imprensa comum dará notícia se ela for útil. Quer dizer, dará notícia se ela for útil. É diferente de uma campanha de vacinação, de alistamento eleitoral, etc, etc, etc. Então, Paulo, veja bem, a transparência na verdade, a luz na escuridão. Quer dizer, não há escuro, há ausência de luz. Os cientistas não medem
o grau de escuridão, mas o grau de luminosidade. Então, quanto mais baixa a luminosidade, por consequência, maior a escuridão. Por consequência, maior a escuridão. Então, quanto menor a transparência, mais deturpada será a publicidade, mais deturpada será a publicidade. Então, elas têm uma relação de causa e efeito, de substrato e de sentido e de significado, né? O substrato da transparência, por exemplo, eu dizer, morreram tantas pessoas em Brumadinho, e, a partir daí, quais foram as causas do acidente de Brumadinho? Então, muita gente, claro que a empresa que explora tenta disfarçar, tenta criar uma publicidade, mas quem queira examinar Brumadinho tem que ter ferramentas para ir ao local e chegar ao maior grau de transparência possível. Daí porque se exige do pesquisador que vá fazer, às vezes a pesquisa é meramente empírica. Eu sei que, por exemplo, eu vou tomar uma água, e eu não tenho dúvida de que isso é água, isso é uma pesquisa fácil, porque eu vou usar visualmente, olfativamente, usar os meus sentidos primários, né? Então, esse é o conduto, o caminho, né? Quer dizer, já a transparência na verdade, a própria essência. É o ser e o parecer. Quer dizer, o ser dito e, na verdade, se tivéssemos numa aula presencial, eu usaria do seguinte recurso com vocês. Imaginem que eu tomasse uma gravura de um pintor e desse 3 minutos para que um estudante observasse essa gravura. E aí dissesse, grave o máximo de detalhes que você quiser. E agora, sigilosamente, você conte ao segundo, que eu vou chamar aqui. E ele vai contar, ele vai registrar de memória tudo o que ouviu de você. Quando você chegar ao 5º ou ao 6º aluno, já não dá mais para identificar essa gravura. Percebe? É do mecanismo da psicologia humana acrescentar ou valorizar ou perceber pontos de acordo com a nossa vivência, de acordo com a nossa existencialidade. Não é? Quer dizer, então, uma coisa é o fato, outra coisa é a percepção do fato. Né? Outra coisa é a percepção do fato. A percepção do fato que se veicula através da publicidade, e eu posso dizer, às vezes os publicitários são mestres em gerar até figuras metafóricas para passarem as mensagens dele, que não são figuras reais, mas que são figuras metafóricas. Eu vi, por exemplo, uma das coisas que eu gosto, uma propaganda muito interessante da Toyota, uma fabricante de carros que patrocina a aula de hoje. O cidadão vai passando e aparece uma moça bem vestida, bem arrumadinha, tentando consertar um carro, e ele aí acelera. E aí o cara disse, você não vai dar socorro, não? Ele disse, é golpe. Você já viu que o carro dela é Toyota? Eu vi. Você já viu algum Toyota ficar quebrado? Não. E aí, de repente, o cidadão tira uma máscara, na verdade, ele era um bandido. Né? Quer dizer, então, vocês vejam que você mexe com o imaginário para passar a mensagem. Esse é um processo complexo da psicologia humana. E é importante só fazermos direito com os conhecimentos auxiliares, gente.
estatística, psicologia, sociologia. Alguém gostaria de comentar essa questão? Quem gostaria de dar uma opinião? Esse é um tema que, para mim, é muito, muito legal. Brian está dando bom dia, Brian. Paulo Henrique aqui está aplaudindo. Não sei, Paulo Henrique, com o que é que você concordou aí, Paulo? Porque, na verdade, eu não tenho aqui a referência, né? Mas quem gostaria de destrinchar, ou pelo menos eu não estou entendendo nada. Olha, quer saber de uma coisa? Para mim, publicidade e transparência é a mesma coisa. Eu estou dizendo que o papel, o dever da publicidade da pública é se aproximar da transparência. O papel da publicidade privada é outro, é vender o produto. É vender o produto, é criar determinadas situações que lhe levem a comprar o produto. Ela não está preocupada exatamente com a realidade dos fatos, não. Ela está preocupada com outro tipo de situação. Por exemplo, um refrigerante tem uma quantidade imensa de açúcar, mas vejam bem, qual deles fica colocando qual é essa quantidade de açúcar? Nenhum deles, porque ele está preocupado em vender o produto. Ele está preocupado, na verdade, em vender o produto. Mas a publicidade na administração pública tem a preocupação em espelhar a verdade. Essa é uma razão pela qual eu gosto dos franceses, onde dizem eu rompo com o direito civil. Quer dizer, o que é o mérito na propaganda do setor privado não é o mérito da propaganda no setor público. Né? Eu me lembro de uma propaganda também muito bem feita, onde um senhor... eu chego lá, Elisa, vou até você. E um senhor, para fazer apresenta os fornos, os equipamentos onde ele produz a cerveja dele, ele todo engravatado, com a voz ou um sotaque de alemão, e aí alguém aparecendo ser um neto dele diz, só tem uma questão, nossa propaganda, eu já vi que os outros têm mulheres bonitas na propaganda. Ele disse, quem gosta de propaganda, vê a do concorrente. Quem gosta de cerveja, bebe a nossa. Ou seja, na verdade, a ideia de que aquela era cerveja boa, por mais que ela não fizesse a propaganda. Diga aí, Elisa. Não, eu ia fazer uma observação, porque o senhor convocou basicamente a turma, Isso, né? convoquei mesmo. Eu ia fazer uma observação. Sobre o fato de a mesma palavra representar sentidos diferentes em contextos diferentes, porque no contexto privado, a publicidade vai até o ponto em que vise o lucro, né? Consiga converter aquela ideia em favor do produto. E a publicidade pública tem mais a intenção de corresponder com a sociedade, né? Porque a gente também contribui, a gente tem tanto direitos como deveres, e através da publicidade, né, e transparência também, óbvio, a gente consegue, né, ser informado enquanto sociedade civil. E perfeito, Elisa. Eu achei que a sua colocação é muito importante. Vejam que a mesma palavra não muda nada, publicidade escrita do mesmo jeito, mas a publicidade em caráter privado, ela, na verdade, se torna, para o setor privado, um fenômeno de indução, de querer convencer de alguma coisa, não é? De querer convencer
de alguma coisa. Então, eles fazem uma frase tipo assim, a Brastemp, durante um determinado tempo, ela dizia assim, olha, a Brastemp é perfeita, etc. Depois as pessoas elas usou uma publicidade, não é nenhuma Brastemp, mas, então, como quem diz, não é alguma coisa perfeita, quer dizer, associando uma questão. E Nizanguanais diz que a publicidade brasileira é uma Brastemp. Se você duvidar, vá ao posto Ipiranga. Não é? Ou seja, associando o conceito de que no posto Ipiranga você encontra tudo. Já a publicidade oficial, ela tem o dever de guardar fidelidade aos fatos, inclusive, na verdade, aos fatos negativos. Olha, toma cuidado, porque pode haver uma tempestade com desabamento. Vamos desocupar essas áreas com urgência. Vamos tomar uma providência, ou não circulem em determinadas áreas. Ela tem um caráter completamente distinto, ela tem uma vocação, outra, completamente distinta da publicidade privada, né? Porque o que me interessa aqui é a transparência. Para o privado, não necessariamente, por exemplo, o nosso conceito público de justiça é um. Do ponto de vista privado, eu conto uma anedota, uma piada mesmo, de que um camarada, o advogado vira e diz, o cliente pergunta a ele, e aí, como é que foi? E o advogado diz, fizeram justiça, eles recorrem imediatamente. Quer dizer, ele não queria, na verdade, está claro, vejam, como foi o resultado? Fizeram justiça. E a resposta dele de pronto, então, recorra imediatamente. Recorra imediatamente. Ou seja, o nosso conceito de justiça, evidentemente, não corresponde ao interesse daquele litigante que está dentro daquele processo, né? Dentro daquele processo, né? Então, é fundamental que nós tenhamos essa ideia, que valorizemos e que descubramos a questão da transparência administrativa e das várias outras formas não publicitárias da realização da transparência. Professor? Oi. Uma questão, no caso, então, Quem a está falando? publicidade é a Ana Luísa. Ana Luísa, sim. A publicidade na questão pública, ela serve, a publicidade ela serve à transparência, no caso. Perfeito. Ela está ligada à transparência. Excelente. É isso aí. Então, a transparência é uma coisa mais ampla. E a Mais publicidade, ampla. no caso, o substrato. ela está para servir a transparência. Mas é um dos meios. Exatamente, ela é um dos meios. Eu foco, eu ponho uma lanterna para mostrar a transparência. Esse é um dos meios. Mas, por exemplo, a ANEEL, gostei da sua pergunta, Ana Luísa. A ANEEL, a Agência Nacional de Energia Elétrica, tem lá na lei, eu fiquei encucado, porque ela falava da biblioteca como um dos seus órgãos. E depois eu fui perceber o que era. Ela tem um dispositivo que diz na lei que qualquer ato, contrato, leis ou atos normativos produzidos pela ANEEL só tem valor se estiverem na íntegra na sua biblioteca e puderem ser fornecidos ao cidadão. Vejam que bela garantia de transparência, para a gente não parecer que é só crítico, sem nenhuma publicidade. É muito mais eficiente do que, na verdade, colocar lá no Diário Oficial. Você tem, e isso foi, evidentemente, antes da questão da internet, hoje você poderia atualizar essa lei dizendo, olha,
tem um site, na verdade, ou um sítio, em linguagem jurídica, prefiram sempre sítio, viu, gente? Site a gente usa no consumo diário, mas se fizerem um trabalho acadêmico, usem sítio. Então, o nosso próprio mecanismo de licitação, que é um dos mecanismos de compras pelo que o Estado realiza, em alguns países ele é realizado através de uma transparência muito grande. Qual é essa transparência? Se eu compro uma caixa de remédio no interior do Rio Grande do Sul, em Canoas, ouvi essa palavra ontem, alguém de Canoas ou me ligou, um treco assim, eu vou ter que lançar isso na internet. E se alguém fez isso também em São Cristóvão, aqui em Sergipe, eu também lanço na internet. E aí, quando eu vou lançar, eu digo, opa, você está me cobrando 50, mas ali em Canoas me venderam por 20. Qual é a explicação que você tem para isso? Eu não vou entrar nessa fria, não. Vejam que para o próprio gestor, a transparência como ferramenta de governabilidade. E vejam que nós não aproveitamos ainda essa forma de transparência que não envolve sequer uma publicidade. Você vai lá e pode até oferecer seu preço dizendo, olha, vá para a página da internet e veja que em todos os lugares os preços estão parecidos. Olha, o custo aqui depende do frete, porque ele é mais distante da zona que foi projetada. Você tem um valor razoável, não precisa ser igual, mas não pode ter um valor disparatado, como se você fosse inaugurar a roda. Quer dizer, como se fosse a primeira experiência que você tem dentro dessa situação. Então, vamos buscar quais são os meios pelos quais nós realizamos, ou nós obtemos, ou nós buscamos a realização da transparência. Um deles, talvez um dos mais importantes, é a publicidade. E que foi eleito na Constituição, como o substituto da transparência. Então, não faz mal que vocês leiam a publicidade dali, porque a intenção do legislador, perdoem a ignorância dele, era, na verdade, falar de transparência, que pode ser obtida por inúmeros meios, né? O professor pode ser transparente quando ele diz os critérios que ele usa, quando ele não surpreende as pessoas em determinadas situações. Ele pode até não ser o melhor que nós desejamos, mas ele é transparente, você já sabe do que ou o que esperar dele, né? Você já sabe o que esperar dele, né? Então, vocês, esse barulho daqui da minha casa, estão fazendo uma obra, desculpem se você está atrapalhando vocês, eu não me programei para isso. Então, eu posso ser transparente, mesmo não sendo melhor. Olha, fulano de tal só chega meia hora atrasado. Tá, ótimo, mas pelo menos eu já sei que ele chega meia hora atrasado e eu não vou me preocupar em chegar exatamente no horário para ficar ali perto. Essa transparência é bem clara. É o ideal? Não, não é o ideal. Mas a transparência está realizada até para que eu diga, olha, eu quero substituir esse professor, ou para que eu diga, não, o tempo não é relevante dentro dessa situação, o importante é o conteúdo que ele traz. 5 minutos
de conversa com ele vale mais do que 1 hora de alguma coisa de alguém que só traz o dogma, que só traz esse tipo de situação, né? Então, a transparência é um conceito físico, do diáfano, ou seja, que lhe permite olhar, que lhe permite ver, que é translúcido. Vejam que o oposto de transparência é a opacidade. O que é uma coisa opaca? Quando é que você quer retirar a transparência? Quando você põe películas nos vidros do carro. Então, aqueles carros que você não enxerga ninguém quem está lá dentro, né? Então, eles impedem efetivamente a transparência, né? Quando você apresenta fórmulas muito complexas na administração, você inibe a transparência. Quando você redige uma lei de forma muito rebuscada, você bloqueia a transparência, né? Quando você omite determinados fatos, não faz... você impede a transparência. Quando você divulga pela publicidade fatos que não são reais, você, na verdade, inibe a transparência, conspira contra a transparência. O grande desafio, por exemplo, é você escrever alguma coisa, publicidade em conspiração com a transparência, quando a publicidade deturpa a transparência. Não é um tema fácil de ser feito? Com tempo, claro. Pelo amor de Deus, não, eu sei que vocês estão naquela fase de prova, né? E olha que eu vou fazer uma brincadeira com vocês. Criou-se no ensino acadêmico uma TPA, tensão pré-avaliação, né? Então, nessa fase, antes não me peça isso não, eu estou na semana de prova, e aí você fica com a cabeça, corre para um lado, vai para o outro, abre uma página, eu não vou aprender, vira à noite, acorda de manhã, essa tensão pré-avaliatória, que essa gente atinge homens e mulheres, atinge todos os gêneros, né? Porque, infelizmente, os sistemas de avaliação não são transparentes. Sabe o que é a preguiça de muitos professores de pesquisarem o direito estrangeiro, faz com que vocês só aprendam o direito brasileiro. E aí, um belo dia, quando chegar, por exemplo, o que já chegou na Europa, o que já, tipo assim, olha, você é advogado português, pode advogar na Alemanha. E quando se disser, eu criei um programa que até hoje existe, que é um convênio com a Universidade de Coimbra, onde você faz uma parte do curso aqui, uma parte em Coimbra, você recebe os 2 diplomas, para mostrar exatamente de que você não precisa ter essa coisa. Mas há uma quebra da transparência, tipo assim, você não pode pescar, você não pode abrir o livro, não pode abrir o caderno. Mas por que, meu amigo, eu não posso fazer isso? Se toda petição que eu for fazer, toda sentença que eu der, eu vou consultar da melhor forma, ver como é que os tribunais estão decidindo, ter essa possibilidade. Onde quer dizer, se houvesse um debate sobre a transparência dos métodos de avaliação, nós acabaríamos com o chamado terror da prova. O terror da prova, ele conspira contra o aprendizado, mas se eu identificar exatamente... Eu já tive um professor que tinha, espero que isso já tenha acabado, que tinha uma prova chamada morte súbita. Já ouviram falar disso? Sim. Pois eu já fui vítima disso. Alguém já ouviu falar, Ana?
Nunca ouvi, não, professor Martins. Eu já ouvi falar, mas nunca passei por isso, não. Não, né? Pois eu já passei. É assim, Ana. Você dá uma pergunta e diz 10 minutos para responder. Quando acaba os 10 minutos é que você dá a segunda pergunta. Então, não há mais tempo de você voltar para aquela, né? E quando acabam, você dá a terceira pergunta mais 10 minutos, a quarta pergunta mais 10 e a quinta mais 10. Então, quando acabou a quinta, entreguem as provas, tá? Quer dizer, não dá para você dar uma reexaminada naquela coisa, aproveite seus 10 minutos. Isso atende a quê, afinal de contas? Eu preciso saber, com grande transparência, qual é a vantagem pedagógica desse sistema, ou se é, na verdade, alguma coisa meramente autoritária, né? Então, divulgar essa transparência, por exemplo, com muita transparência, eu disse a vocês que todo poder, e isso comprando uma briga terrível, decorre do cumprimento de um dever. E de que eu não acredito na tripartição dos poderes, porque o poder é como o líquido que toma a forma do vaso que o contém. Esse aqui poderia estar numa xícara e tomaria a forma da xícara, tá? Tomaria a forma da xícara. Não há um poder. Se eu tiver o dever, eu tenho poder. E eu nunca terei poderes sem que tenha os deveres. Eu não tenho poder de pedir a vocês que venham de branco. Não faz sentido. Mas eu tenho poder de pedir ao policial que vá trabalhar uniformizado, para garantia de todos nós, dele próprio, das relações com a comunidade, etc., etc., ele próprio irá trabalhar uniformizado. Mas nós não precisamos trabalhar uniformizado. Da mesma modo que, se nós não discutirmos o poder, que poderes têm os professores? Exclusivamente aqueles onde o dever esteja presente prioritariamente. Os astrônomos falam em corpos luminosos e corpos iluminados. A Lua é um corpo iluminado, ele recebe a luz do Sol. O Sol, evidentemente, que é uma estrelinha das pequenininhas, de quinta grandeza, imagine. E tem gente que se acha tão importante porque é um minúsculo ser de um planeta com bilhões de habitantes, dentre bilhões de planetas, em bilhões de galáxias, né? Quer dizer, quando alguém perguntar, você sabe quem eu sou? Você diz assim, eu sei. Você é um entre bilhões de pessoas, de bilhões de planetas, de bilhões de galáxias. Então, na verdade, eu não tenho nenhum poder que não decorra de um dever. Não há um poder, a não ser para os narcisistas ou para uma questão dos psicólogos, que podem dizer por que você quer ter o poder, porque você quer, na verdade, mostrar que é poderoso, que é esse tipo de coisa. Mas, juridicamente, a equação, a Constituição Portuguesa já retificou isso, hein, gente? Não fala mais de poderes, não, viu? Isso foi uma concepção de Montesquieu, e como em direito, Branquinho da Fonseca, um autor maravilhoso que escreveu Porta de Minerva, anotem aí se vocês um dia quiserem ler, ele dizia que o direito é o último vagão do comboio das mudanças sociais. Está em língua bem lusitana mesmo, né? Os portugueses têm mania de dizer que nós falamos brasileiro, né? É o último vagão do comboio, ou seja, sempre chega depois de que as outras coisas chegam, sempre chegam depois do momento em que as outras situações fazem. Eu aprendi, por exemplo, a não ter esse rigor com a prova na Inglaterra, onde eu fiz um curso sobre a União Europeia, e você tinha um prazo mínimo, depois de um terço das aulas, você marcava um dia no departamento de avaliações.
E simplesmente, se você não fosse fazer avaliação, você era automaticamente matriculado na matéria, não tinha reprovação nem aprovação. E se você não fosse bem naquela primeira, você ia ver na segunda, etc. E se você, na verdade, mesmo sem ter assistido aquela disciplina, achasse que estava apto, porque conhecia todos os assuntos e estudasse, você podia fazer a avaliação. Quer dizer, o desatrelamento da avaliação como mecanismo pedagógico. Na Alemanha, se proibiram nas universidades mais do que 10 horas de aula por semana para os estudantes. Para quê? Para dar tempo à reflexão, para permitir aos estudantes que tenham tempo de reflexão. Hoje eu não tenho nenhum motivo específico, não. Hoje eu estou um pouquinho cansado, viu, gente? E aí eu vou me despedir de vocês, sendo bem transparente assim com vocês, tá? Na verdade, eu vou entrar no tema eficiência na aula que vem, vou passar, inclusive, um texto, podem verificar amanhã no WhatsApp, que estará um texto para os que queiram fazer uma leitura prévia, e eu vou falar sobre eficiência, viu? Então, como eu não posso ser contraditório, com muita transparência de que eu estou, na verdade, tive um julgamento ontem meio pesado, e hoje estou intelectualmente cansado para fazer isso, né? Acho que a gente já tem dever meu de transparência, de não dizer, olha, pelo motivo tal qual, ou de não ficar falando, entre aspas, abobrinhas para vocês só para gastar ou passar o tempo, né? Vocês sabem que eu amo vocês e o quanto amo e o quanto gosto dessa nossa conversa. Para mim, dar aula ou participar dessa aula, como digo eu, é sempre uma alegria grande, tá? Um beijo, um abraço para vocês e até segunda-feira, se Deus quiser. Tá bom? Tchau, professor. Ok, um abraço, João. Tchau, professor. Obrigada. Tchau, Hanna. Tchau, gente. Tchau, prof. Tchau, tchau. Vou encerrar, então, para todo mundo agora, viu? Tchau, professor. Obrigada. Tchau, nada. Um abração. Tá bom. Tchau.